Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Shippado, o podcast oficial do Shippo, também no YouTube do Shippo, para quem quiser ver nossas belíssimas faces, e a do Thiago Romariz também, que tá aqui comigo para falar do segundo episódio de A Casa do Dragão, mas desta vez, senhoras e senhores, nós não temos só Thiago Romariz, eu e uma terceira pessoa. Pela primeira vez na história do Shippado, estamos com um quarteto fantástico aqui. Queria também dar boas-vindas a Bruno Silva e ao nosso queridíssimo Léo Botelho, que tá aqui novamente com a gente para falar deste segundo episódio de A Casa do Dragão. Mas eu vou começar aqui dizendo pra vocês que eu achei esse episódio bem mais intrigante do que o primeiro. Eu achei bem mais... me puxou bem mais do que o primeiro episódio. E eu acredito que é porque a obra do Martin, tanto pra Game of Thrones quanto pra essa série aqui, ela funciona muito mais quando ela já tem as peças no tabuleiro e pode mover essas peças livremente ali, pra gente já ter alianças sendo formadas e quebradas, e reviravoltas, e vislumbres de guerra e essa coisa toda. Então, o primeiro episódio eu achei que sofreu um pouquinho por ser introdutório, mas assim, não tem o que fazer, né? Você tem que fazer a introdução. Mas aí, depois que ele fez isso, a gente já tem daí os vislumbres de confronto entre os Targaryens, a cena ali entre o Corlys e o Daemon, os diálogos entre a Rhaenyra e a Rhaenys, e a Rhaenyra e a Alicent, já aí, tudo isso trazendo um peso maior pra gente saber onde cada uma se encaixa, onde cada personagem desse tá alocado e, claro, as possibilidades e riscos de você juntar diferentes personagens. Então, pra mim, desde já, me empolgou mais, me puxou mais pra história, me prendeu mais a atenção. Mas, Thiago Romariz, você falou que quem falar bem desse episódio aqui ia ser banido do cast. Caralho, os caras estão inventando fake... época de eleição mesmo, né, velho? E aí fake foi quicado automaticamente depois que falou isso aí. A gente... Mas o Léo pode ser quicado por tantas opiniões, não é só por causa de Game of Thrones, vamos combinar, né, velho? Mais massa da gente ter 4 pessoas aqui, que é bom que vão ter opiniões bem diferentes. Cara, eu gostei do episódio, achei o episódio legal. É uma série interessante essa Casa do Dragão, e é isso. Olha, senhoras e senhores, eu só quero dizer uma coisa. Semana passada eu fui aqui muito acusado, falou, quando for o podcast de Senhor dos Anéis, vejam como o Jacob está. Eu não quero nem falar sobre o Senhor dos Anéis, porque a gente já assistiu alguns episódios do Senhor dos Anéis. Justamente. E eu não quero comparar, e eu não quero deixar nenhuma do lado da outra, porque não vai dar bom isso. Então, @Thiago Romariz, vamos ver lá o que ele falou dos Seus Anéis. Prestem muita atenção quarta-feira quando sair nosso podcast aqui, pra depois o fake news foi pra mim semana passada, então eu não quero dessa vez não quero cair sozinho, mas é muito, muito legal a gente ter hoje essa variedade de gente aqui mesmo, porque tanto eu e o Thiago estamos na mesma. A gente já viu Game of Thrones, a gente tem um conhecimento assim um pouquinho da lore, mas a gente nunca foi de ler os livros nem nada. Léo, a gente sabe que é o maior nerd desse programa. Ele lê tudo, ele sabe tudo lá. Bruno, você nem viu Game of Thrones e tá agora em Casa do Dragão. Nesse segundo episódio, que a gente já tá agora realmente entrando nesse mod do que Game of Thrones ficou famoso por ser, as intrigas políticas, as traições familiares e tudo mais. Você sentiu que, isso aqui é Game of Thrones, agora você teve essa noção meio que, eu ouvi falar, mas agora eu tô vendo? Bom, então, acho que é bem isso, né? Eu não acompanhei Game of Thrones na época que tava passando, né? Durante todos esses anos aí, boa parte até curiosamente trabalhando com isso, mas não acompanhava, e acho que assim, a primeira coisa que me vem, né, tanto do primeiro episódio, mas especialmente disso, assim, era o que eu esperava de Game of Thrones, né, eu acho que essa série, ela tenta impressionar muito pelos efeitos, até pelo fato, né, de ela literalmente chamar A Casa do Dragão, então, né, tem essa coisa, tem que ter dragão na série, mas as intrigas e as disputas ali, né, eu acho que esse episódio, ele, por ter mais tempo pra poder se dedicar ao elenco como um todo, eu acho que ele foi mais eficaz nesse sentido do que o primeiro, que tinha necessidade de estabelecer a figura da Rhaenyra como a protagonista, né? E qual que é o principal dilema dela? É essa disputa dela pra conseguir chegar a ascender ao trono. E eu acho que isso até ajudou a personagem dela especificamente. Apesar da Rhaenyra eu senti ela um pouco apagada nesse segundo episódio, né? Por mais que ela tenha um momento super importante ali, especialmente no final, mas eu senti ela um pouco mais num papel secundário em relação ao rei, em relação à amiga dela, né, a Alicent. Isso. E até mesmo as outras figuras ali do pequeno conselho. Eu achei que esse episódio foi bom, assim, ele... É porque a HBO não opera desse ritmo porque eles passam o episódio na TV também. Mas eu acho que se tivesse lançado esses 2 episódios juntos, talvez o impacto da estreia teria sido melhor. Léo, a gente já tá aí com a segunda temporada da série confirmada, confirmaram logo antes desse episódio sair.
A gente já tá aí pulando 6 meses de um episódio pro outro. Nesse capítulo já avançam mais ou menos 6 meses. Ele fala que não fazem 6 meses ainda, mas tá quase lá, desde a morte da Aemma Targaryen no primeiro episódio, da esposa da mãe da Rhaenyra. Deixa eu perguntar pra você, assim, tanto suas impressões gerais do episódio, quanto como que você acha que ele tá lidando com o texto do livro, já que a gente tá tendo esses avanços maiores e as coisas estão começando já a acontecer. Desde o segundo episódio, a gente já tem muito uma noção de quais são os riscos desse jogo de poder aí que o Viserys do Paddy Considine tá envolvido. Então, pode falar aí tanto do episódio em si, quanto da forma como eles estão apresentando a trama aí. Eu só queria falar que antes, acho que o Thiago tá isolado aqui, acho que todo mundo gostou, menos ele, então tá sozinho aqui nessa roda aqui de amigos. Só queria Não falar... falei que não gostei. Sua voz, o seu entusiasmo ali foi absurdo. Nossa. Olha, esse aqui é o nosso pequeno conselho, e você já sabe quem é o Viserys e o Corlys aqui, né? Já deu pra perceber. Tá, eu e o Bruno estamos aqui tentando manter a paz, mas não dá não. Mas lá, diga aí. Eu acho assim, eu continuo gostando muito, eu acho que, concordo com vocês, que eu acho que o segundo episódio, ele é melhor que o primeiro, porque é justamente isso. O primeiro, cara, você tem que criar todo um contexto, toda uma apresentação do porquê que aquela série tá acontecendo naquele momento. Ela é uma série muito mais... Ela é um episódio mais, tipo assim, burocrático nesse sentido. Você tem que dar muito contexto das coisas e aí, cara, você não tem aquela parte do brilho de Game of Thrones, que é justamente ficar mexendo no tabuleiro, colocar personagem com tal personagem pra... Cara, o que esses dois vão discutir, qual que é a intriga que tem por trás desses dois personagens. Então, acho que o segundo ele pega muito isso, assim, ele pega muito isso no sentido de que você já tem ideia um pouco quais vão ser você começa a entender quais vão ser as sementes das principais brigas e principais, narrativas que a série vai ter, né? Então você vê a questão da sucessão da Rhaenyra, da preocupação dela do pai casar de novo e ter outros filhos herdeiros homens que aí vão entrar na questão da sucessão. Você já vê ali alguns personagens como o Corlys e o Daemon se juntando porque os dois estão descontentes ali com as ações do rei. Então você já começa a ver essas esferas, né? Acho que essas uniões entre personagens e também inimizades também entre eles, e você já começa a perceber tudo isso. E aí acho que o principal do episódio, eu acho que a Rhaenyra ali tem todo o destaque do final. Acho aquela cena, inclusive, muito legal, muito bonita mesmo. Mas eu acho que o destaque do episódio é a Alicent em si, porque eu acho que toda a história dela, assim, e principalmente o final, é o grande desfecho do final ali do episódio que vai guiar toda a narrativa da série a partir de agora, né? Então a Alicent, e eu acho até interessante você fez essa pergunta também da questão da adaptação do livro para a obra. Nos livros não existe essa amizade entre as duas, a Rhaenyra e a Alicent, quando elas eram mais jovens. Isso nunca acontece nos livros, assim, tipo, e eu acho que a série, trazendo isso logo no começo, fortalece ainda mais depois o quanto a gente vai ver a relação dessas duas sendo trabalhadas de forma que vai ficar um pouco desgastada, digamos assim, sabe? Então eu acho que, em termos de adaptação, cara, eu acho que tá 100%, assim, tudo que você vê nos livros acontece aqui na série, muitas das coisas, e você ainda tem essas liberdades criativas que eu acho que agregam ainda mais para você dar um tom mais forte para essas relações dos personagens. Você tem, enfim, tons um pouco mais claros ali das intenções. Então, pô, eu tô felizaço aí, diferente de certas pessoas aqui desse grupo. Eu acho que o seu ponto da Alicent é interessante. A cena entre a Rhaenyra e a Alicent ali no septo, acho muito bonita a cena. Visualmente falando mesmo assim, o Greg Yaitans, que é o diretor desse episódio, usou muito bem a luz de velas, assim, tem uns takes que ele bota com... O Thiago tá endoidando ali, mas tá mudo, então a gente não sabe o que ele tá endoidando. Já começou o hate aqui. Não, eu deixei no mudo. Mano, essa cena é muito ruim, cara. Nossa, essa cena é muito ruim. Essa é a cena mais mal escrita do episódio. Pera aí, você pega as duas meninas lá, beleza, tá bom. Primeiro que o efeito especial é ruim, né? Mas isso já aconteceu no primeiro episódio também. Mas, cara, o texto, gente, pelo amor de Deus. Eu gostaria que o meu pai me deixasse de ver especial que tem naquela cena? É tudo verde. Assiste de novo o episódio, a tela verde todinha, é tudo... Cara, todo esse episódio em relação aos efeitos especiais, dá pra ver que a série não tem dinheiro. Mas não tem problema, tipo, eu não acho que esse é o problema da série. Aliás, a cena dos dragões é bem legal. As duas cenas pra mim que representam esse episódio e bem representam a série
é a cena do septo e a cena dos dragões. A cena do septo, ela é pobre de escrita. Pobre. Ah, velho, não me vem você construindo uma princesa que tá foda, o personagem legal e tal. E aí, cara, é muito ruim a atuação da menina, velho. E o texto é ruim. Eu gostaria que meu pai não me visse como uma menininha. Ah, mano, me poupa, velho. Tipo, não é nem condizente com o texto que ela tava dizendo 30 minutos antes, sabe? Todo o texto do episódio e do primeiro episódio também, velho, não é o mesmo nível que Game of Thrones sempre teve. Não é. O texto é pobre. Tem vários momentos da cena que são bons. Por exemplo, a cena lá pra escolher o cavaleiro lá, que vai ser o cavaleiro lá. Uhum. É legal o texto. O texto é muito mais interessante, sabe? Do tipo, até o jeito que a Rhaenyra confronta o Otto é legal. Agora, essa cena do septo, eu assisti ontem o episódio de novo e eu falei, brother, não é possível, velho. Não é possível. Cara, é uma malhação medieval, brother, o que elas estão conversando. É ruim. Baixa um tico o volume aí no microfone. Já Não, que você tô querendo me calar. Tô querendo me calar, tá vendo? Toma um suquinho de maracujá aí, cara. Eu estou dizendo que se você mas quiser gritar, você faça isso. Você abaixa um pouco o volume, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que, assim, eu acho que os personagens claramente são interessantes e vão ter as reviravoltas, mortes e tudo que a gente conhece do Martin, mas o texto é pobre. O texto dá a impressão que os personagens são unilaterais. Só pra eu comparar com a parte do... Que eu falei que eu achei boa a cena, do dragão lá. As duas, quando os dragões aparecem, né? Eu acho que você faz duas coisas interessantes. Você coloca um cara que ele abre mão de qualquer coisa que ele tiver na vida pra duas coisas. Pela ambição dele, pela família dele. Então eu acho isso muito legal, a parte do Daemon. E você... visualmente, né, mostra como a série pode ser um pouco diferente de Game of Thrones. Repito, assistam de novo o episódio, vejam como a cena, tirando os dragões, velho, é uma tela verde digna de Doutor Estranho, assim, sabe? Tipo, a fumaça e tal. Vejam de novo, tipo, eu assisti 2 vezes aqui em casa ontem. Mas isso não é um problema estético da série. Eu acho que a série consegue colocar visualmente a questão dos dragões, até a conta-gotas, né? Tipo, eles estão colocando a conta-gotas de um jeito legal, pra você chegar nos últimos episódios lá, nas próximas temporadas, e ter uma parada maior. Então, assim, agora, a cena do septo, uma bosta. Ela é uma bosta a cena, tá? Ela é uma bosta a cena. Ela é mal escrita a cena. É só, cara, é tipo... Eu estou levando em conta tudo que eu vi de texto foda sendo escrito por Game of Thrones, sabe? E eu tô falando da primeira temporada de Game of Thrones. Quando eu vi, eu não tô comparando a adaptação, gente. Não é adaptação. Lá tinha o texto, aqui não tem. Não acho que é questão de ser adaptação. Eu tô falando mais como questão de referência mesmo, assim. Não é referência. Eu entendo, Thiago. O texto bem escrito. Só isso. O texto tem que ser bem escrito. Tem cenas que são bem escritas e outras cenas que não são. É igual a cena do rei com a Alicent Pronto, com ele, então, deixa eu pegar aí lá pra vocês isso daí. Eu acho que... Eu não vou dizer que essa cena, que eu discordo de você, eu não acho que ela é horrível, a cena da Alicent e da Rhaenyra, mas também não vou dizer pra você que tem um texto, assim, fabuloso. Onde eu acho que a série realmente tem um texto muito fraco são nessas cenas entre o Viserys e a Alicent. Primeiro porque, a atriz da Alicent, com todo respeito a ela, não convence, ela não é muito boa, não comunica muita coisa. E muito menos de você convencer de que aquilo ali até agora foi suficiente pro Viserys acreditar que ela é uma esposa melhor pra ele, ou que ele quer ter ela como esposa e não a do Corlys Velaryon lá. Mas, por exemplo, eu acho que tem cenas nessa série que o texto, assim, pra mim tá bem Game of Thrones mesmo, que pra mim é a melhor cena do episódio, é o diálogo entre a Rhaenyra e a Rhaenys, né, a rainha que nunca foi, que elas estão ali no balcão. Ali eu acho que é o exemplo do que essa série pode ser, ao ponto de que a atriz lá, a Eve Best, que faz a Rhaenys, tranquilamente devia estar muito mais presente, porque ela é muito boa. Ela de cara, você vê que ela tem aquele magnetismo que as melhores personagens femininas de Game of Thrones tinham, e que eu acho que quase ninguém nessa série tem ainda. Tirando, claro, o Daemon, que pra mim, a gente vai entrar mais na cena dos dragões, eu tô guardando pra falar disso já, que eu acho que é uma das grandes cenas do episódio, ou pelo menos, assim, das mais importantes, a gente vai debater o em termos de qualidade, mas enquanto, pra mim, o ponto que a série não tá nem um pouco me convencendo é nessa parte, assim, do casamento em si, mas quando a gente tá tratando desses temas, francamente, de misoginia e de pessoas sendo excluídas da história, particularmente nessa cena eu achei muito bem tratada. Ali foi a cena que, pra mim, se tiver mais disso, me empolga mais.
mas... Então deixa eu passar aqui pra você, Bruno, agora, pra me dizer o que você acha, assim. Pega essas duas cenas aí que a gente debateu mais, a do septo e essa aí dos jardins, pra me dizer como é que você acha que eles estão tratando esses temas das mulheres, das personagens femininas e tudo mais. Acho que assim, obviamente, né, mesmo não tendo acompanhado, dá pra perceber o quanto que o ponto sensível é justamente essa inserção que o roteiro precisa fazer pra justificar uma decisão que acontece no final do episódio. Inclusive, se eu tiver que destacar, eu acho que o pior momento pra mim foi justamente isso, que o bagulho foi telegrafado, né, assim, eles tentaram fazer a decisão do rei como uma surpresa, mas pelo amor de Deus, na primeira conversa que você tem, os dois personagens nunca se entreolharam no primeiro episódio, de repente os caras estão falando, aí tem coisa, assim. Eu achei também. Poderia ter trabalhado um pouco melhor nesse sentido. E acaba que meio que a cena do Septo que o Thiago tá reclamando muito, ela é consequência disso, assim. O que me parece um pouco inconsistente na Rhaenyra, assim, em comparação ao tudo que a gente tá vendo dela na série, é que ela é apresentada como essa figura ambiciosa, essa figura que ela quer o poder. Ela percebe, né, que esse movimento que tá sendo feito pra tentar criar novos herdeiros vai ferrar com ela, mas quando ela, né, o conflito eu acho que é mostrado de uma maneira ruim pela atriz, eu acho que é mais um problema de atuação do que um problema de roteiro em si, por parte da atriz que faz a Rhaenyra, porque toda vez que ela é confrontada com isso, e eu acho que essa cena em que ela contracena com a rainha que nunca foi, ela exemplifica muito isso, né? Beleza, ela tem que... A atriz mais velha varre a outra da tela, assim, completamente. E assim, a Rhaenyra, ela tem que demonstrar que ela tá tudo bem com aquilo, mas a contradição não tá ali, sabe? A contradição precisa ser mostrada e ela reage como se fosse uma folha de papel, cara. É meio esquisito, assim. Eu acho que o problema maior é isso, não é nem a questão de, eu não queria que meu pai deixasse te ver como uma menininha, assim. Acho que não teria problema isso estar nessa série. Acho que o problema tá na entrega da atuação mesmo, não tanto no roteiro. E o Thiago tá balançando a cabeça de já... Não, eu concordo 100% com você. Eu concordo 100% com você. Eu acho assim, só um ponto. A parte da série telegrafar algumas coisas, eu também acho que faz parte da construção dessa introdução que eles estão tentando fazer. Pra ser honesto com a galera que tá escutando a gente, eu já assisti aos 6 primeiros episódios da série, né? Então, até o 5º fica esse elenco mais jovem da parte da Rhaenyra e da Alicent, e no 6º a gente vê mudando pras atrizes que vão ser as atrizes que vão ficar pelas próximas, sei lá, quantas temporadas da série. Mas, de fato, eu não acho... Eu até gosto da Alicent, não acho uma personagem interessante, assim. De novo, eu acho que o texto, quase todos os momentos, e eu concordo, a Rhaenys lá tem a cena que é bem legal mesmo. Essa cena, inclusive, tá em um dos trailers, eu acho. Ela é muito boa. Mas, por exemplo, a cena da Alicent com o Otto, brother, tipo, ele fala o golpe pra menina. Ele fala o golpe. Que porra de corte é essa? Aonde você já viu um cara que vai dar um golpe com a porta aberta, ele falando que vai acontecer o golpe? Gente, e aí a questão não é ele estar com a porta aberta ou ele comentar sobre o golpe. É porque a série, eu vou repetir o que eu falei no primeiro episódio, ela é muito mais didática, ela é muito mais aprazível do que Game of Thrones. E comparando com a primeira temporada mesmo, eu acho tá? também. Ela é muito mais. Então ela não tá fazendo aquele negócio do tipo... Eu revi muitas cenas da primeira temporada de Game of Thrones durante essa semana. Mesmo na primeira temporada de Game of Thrones, que não é... Tipo, não tem uma produção tão primeiro nível... Os diálogos, até porque tem muitos desses diálogos nos livros, são outro nível. Isso eu concordo. O Tyrion, o Jaime, a Cersei, e eles não são... Essa fantasia, cara, de A Casa do Dragão, pra mim, é uma fantasia que tá tentando ser uma temática adulta, de intriga e pesada pra todas as idades. Sabe? Game of Thrones não era. Tipo, eram personagens que, tipo, deixavam tudo embaixo do tapete e aos poucos você ia pegando a sujeira, sabe? E eu não acho que o problema desta série é a história. Dá pra ver que vai ter algo muito foda acontecendo daqui a pouco. O lance que eu acho é que o texto é mais pobre e eu acho a direção da série muito fraca. Comparado com as grandes produções que a gente tem hoje, né? A cena do Septo eu achei ruim. A cena do dragão é legal, mas assim, por causa dos dragões, eu acho que poderia ter um impacto muito maior. Então assim, eu acho que eu estou cobrando de A Casa do Dragão o que você tem que cobrar de uma das maiores franquias da cultura pop hoje. É só isso, assim. E por mais que eu esteja falando mal aqui um monte de coisa, pô, eu assisti o episódio 3 vezes, velho. Sabe quando que eu assisti isso? Nem com a Marvel eu assisti 3 episódios 3 vezes. Um episódio 3 vezes, sabe? Então, assim, eu gostei do episódio. Eu me pergunto se... Eu me pergunto se tem...
Assim, o que eu vou dizer, onde eu chego com você, é que eu acho que os personagens são muito menos tridimensionais dessa vez. Pra mim, por exemplo, o personagem do Corlys. Steve Toussaint é um bom ator. Não faz o trabalho ruim, não. Mas o tempo todo, as intenções e as verdades e as vontades dele estão, assim, na superfície. Não tem nenhuma... Exatamente. Todo o diálogo, todas as ações dele, tudo dele é voltado para isso, tem esse contexto. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que talvez, por ter uma vibe um pouco mais óbvia de história de amadurecimento com as duas meninas, eu acho que tem uma trajetória ali que é menos única do que a gente viu em Game of Thrones. Quem eu acho que tá completamente fora disso tudo, que aí eu vou dizer que tanto em interpretação quanto em concepção do personagem é de longe, continua de longe o destaque, é o Daemon do Matt Smith, que é um dos grandes, óbvios destaques da cena dos dragões. Que, ó, não é a cena mais bonita do mundo em termos de efeito especial, mas eu acho que se beneficia tanto por ter os dragões quanto por ser, em puro design, assim, né, de ser ali o corredor e as nuvens, eu acho que fica intrigante visualmente. E quando a Rhaenyra entra e tal, eu confesso que foi, putz, eu gostei bastante desse momento e tal, mas o grande destaque da cena e de todas as outras que ele está, sem dúvida alguma, é o Matt Smith, que faz ali o Daemon, que, número 1, tá se divertindo pra caramba com o papel, dá pra perceber, e número 2, é o personagem que eu acho que mais representa conflitos internos ali, tem o fato dele ter sido ignorado pelo rei, o fato dele ter a personalidade destrutiva dele, o fato dele ter ali um relacionamento mais complexo com a esposa, a futura esposa dele e tudo mais. Ele é o cara que, pra mim, mais... Se você tirasse ele dessa série e botasse na Game of Thrones original, ele ia se encaixar muito bem dentro do elenco ali. Mas, Bruno, como alguém que não viu Game of Thrones original, o que é que você acha que faz esse personagem estar se destacando do resto do elenco da série até aqui? Bom, primeiro de tudo é o Matt Smith, né? Que parece finalmente ter se encontrado aí como um cara que interpreta vilões. Eu acho que, né... Muita gente, especialmente eu, né? A gente tem essa lembrança do Matt Smith bonzinho dos eras de Doctor Who e é muito legal ver ele podendo exercitar esse lado aí, que eu acho que combina muito, cara. Ele consegue fazer vilões muito bem e eu concordo com você nesse fato de que realmente ele está se divertindo pra caramba nesse papel, né? E até agora, pra mim, a série gira em torno dele, assim, é ele que faz tudo acontecer. Acho que até a ausência dele foi interessante nesse episódio, porque... O momento que ele vem, né? Lá vem o Daemon. Tipo, realmente é um negócio impactante. Mas tanto pela presença do ator, né? Que ele consegue colocar nas cenas. Quanto pela figura do Daemon, que certamente, né? Os conflitos já estão ali muito claros pra todo mundo ver. Ele é o ponto central da série até agora. Léo, fala aí do Daemon também. Meu, o Daemon, eu acho que ele é muito... Nesse primeiro momento, assim, da trama da história, ele é muito o que vai unir vários laços e várias esferas de personagens, assim. Então, tipo, porque o Daemon tem uma relação... ele é esse personagem super complexo, que eu acho que é isso que faz ele ser um personagem tão... cara, sei lá, interessante, assim, porque você vê o conflito nele, né? Ao mesmo tempo que ele fica puto de ser, tipo, o segundo filho, de ser deixado pelo rei, ele também, você claramente vê que ele tá toda hora tentando chamar a atenção do rei, né? De tipo, cara, ele tem ali não sei se, acho que é a mesmo amor, assim, né? É meio que uma forma de você chamar a atenção de alguém que, tipo, sabe, ficar irritando a pessoa pra chamar a atenção dela. Eu acho que ele é muito... Filho rebelde que não quer a atenção dos pais, né? Total. Tipo, no fim, ele não... É um pouco do que até o Viserys falou. Ele não quer derrubar o Viserys. Ele, cara, é o jeito dele. Ele tem esses conflitos internos. E aí ele une tanto essa relação com o rei, tem a relação com a Rhaenyra, tem a relação com a Missária, tem a relação ali que ele vai ter também com o Corlys. Então, você já vê muito desses... cada esfera ali de discussões e que os personagens vão ter muito girando em torno do Daemon, porque o Daemon vai estar meio que em todas elas, assim. E aí, acho que isso faz dele um personagem mais... a presença de tela conta mais. Eu acho que tipo, a atuação do Matt Smith também, como fazendo ali o papel dele, é bem legal. Eu acho que, cara, combina muito, assim, né? O Matt Smith já tinha feito um papel de um príncipe, né? Que foi em The Crown e tudo ali, que também tinha uma questão de ser revoltado contra o sistema e tudo. Então, acho que combina muito, assim, com o estilo de atuação do Matt Smith. Eu acho que foi uma escolha, cara, bem acertada. E é isso, eu acho que o Daemon ainda vai, cara, causar bastante aí. Acho que a gente já viu até as cenas dos próximos episódios. Então, eu acho que é um personagem, tipo, que vai só agregar cada vez mais pra série. E aí eu queria, Léo, já que a gente já tá aí contigo, que você contextualizasse pra gente um pouco. Eu acho que
possível sem spoilers dos livros e tal, para o pessoal que não tem conhecimento de nada. Qual é a do pirata do caranguejo lá, o Crab Feeder? Eu tô esquecendo como é que traduziram aí, o engordador de Engorda caranguejo, coisa assim. Engorda caranguejo, exatamente. Contextualiza pra gente, assim, só o quanto a gente deve prestar atenção nisso aí, ou qual é a posição disso na história. Cara, basicamente, eu acho que vai ser muita parte dos próximos episódios vai ser centrado com esse cara. Tipo, a gente já viu nas próximas cenas e tudo do terceiro episódio. E basicamente a história é, você tem várias cidades livres, e aí 3 delas montam uma aliança, né, numa guerra que chama a Triarquia. E aí, basicamente, essa triarquia invade algumas ilhas que tem entre o Westeros e Essos ali, que é aquele continente que a Daenerys sempre viveu por ali e tudo. E ali tem um conjunto de ilhas, né? E aí o Corlys fala muito sobre isso, que são as Stepstones, que é uma posição muito estratégica, porque passam muitos navios ali de comércio e tudo entre os 2 continentes. Então, era um território que era ocupado por piratas. A triarquia entra lá para meio que tomar conta do território, só que isso acaba afetando muito o comércio de Westeros, principalmente ali da Casa Velaryon e tudo, porque os caras começam a causar, enfim, a destruir os navios ali da frota Velaryon e tudo, e isso afeta muito a casa ali do Corlys, em termos de, né, porque é uma casa que depende muito da questão do comércio marítimo e tudo, e aí é basicamente isso que a gente vai ver, assim, esse conflito entre o Corlys, né, que representa ali a Casa Velaryon, o Daemon, como a gente viu ali, que vai se juntar com ele como uma chance ali de meio que de se provar como guerreiro também, né, porque o Daemon aqui ainda tá na sua versão mais jovem, versus essa triarquia, versus o... como que tá em português mesmo? Engordador de caranguejo. Gostei dessa tradução em português. E aí, basicamente, acho que o terceiro episódio vai ser muito centrado nisso, assim. Apareceu algumas cenas do próximo episódio, então a gente vai ter até grandes batalhas que envolvem dragões, assim. Então acho que vai caminhar um pouco pra esse confronto, assim, os próximos episódios. Thiago Romariz, você tá muito tempo calado. Tem alguma consideração final aí ou a gente pode passar pro próximo assunto? Não, tenho não. Vamos passar pro próximo assunto. Eu gosto. Cara, vou não, mano. Vou não. Tá certo. O próximo episódio é muito legal. Posso dizer isso como sem spoilers. Eu acho que é o melhor dos 3. É o melhor dos 3. É bem legal. Mas esse pra mim tem um fenômeno de consumo de Game of Thrones que eu acho curioso, né? Do tipo, ao mesmo tempo que talvez seja um dos maiores fenômenos de cultura pop que a gente teve nos últimos anos, devido a todo mundo se encontrar junto e tal, ele virou um negócio de, principalmente pra quem é fã, e aí tem muita gente que quer ser fã e especialista da parada, né? Você defende a partir da expectativa que você cria da obra, né? Então, tipo, quando você fala alguma coisa do tipo assim, por exemplo, você falou do Corlys aí, né, Jacob? Você falou, o cara do Corlys, ele é bem superficial e tal. Aí sempre vem um Léo Botelho, mentira, não é o Léo, mas vem alguém e fala assim, relaxa, no livro é assim, ou no livro ele vai, ou daqui a pouco ele muda. Não sei o que. Então, tipo... Desculpa, isso não significa nada. Não significa, mas é um movimento que virou, tipo, não é igual o fã da Marvel ou da DC, que ele tenta defender pelo, sei lá, por algum motivo de alguma adaptação. Aqui é como se os fãs fossem os guardiões do spoiler. E ao mesmo tempo eles pudessem justificar erros e acertos que a série tivesse, sabe? Do tipo, não, o Viserys agora ele tá assim, mas calma, daqui a pouco ele vai virar tal coisa. Calma o cacete, brother. Calma o cacete. Eu tô falando do que tá acontecendo no episódio. Isso que eu acho, já diria, choque de cultura. Você não precisa ver, sabe, ler o livro pra ver a série. Você tem que fazer um curso pra ver a série, sabe? Você assiste a série pra não ler o livro, entendeu? Tem um monte de gente que faz isso. Então, mas eu acho que é um fenômeno legal pra ver como que as percepções são muito diferentes, né? E eu acho que os produtores ficam também muito com isso na cabeça, porque é muito difícil, cara. Tipo, eles têm uma obra na mão que não é um livro narrativo, tipo, ipsis literis igual era Game of Thrones, e tem a naba que deixaram pra eles do final de Game of Thrones da primeira série. Então é um desafio grande, assim, sabe? A minha percepção até agora é que eles jogaram na região mais segura possível, sabe? Do texto à direção às referências, pra todo mundo se sentir bem-vindo no universo. Então, nesse ponto, eu acho que é ok. Tipo, o segundo episódio é legal, assim, não é uma série que ofende ninguém, sabe? Tipo, então, eu acho de boa. O que eu tô muito curioso é se no final dessa temporada eu vou mudar minha
opinião geral da série, que é, eles só tentaram fazer mais Game of Thrones. Eu não tô sentindo que eles estão tentando adicionar nada de novo como uma série e também como um produto dentro desse mundo. É só mais desse mundo, assim. Tudo bem, não precisa necessariamente ser algo novo pra ser bom, mas definitivamente tem uma audácia que Game of Thrones tinha que não tá presente aqui. Mas falando em coisas audaciosas, a gente vai encerrar aqui esse programa de hoje com uns 10 minutinhos, falando com spoilers de um dos nossos, acho que todos nós, filmes favoritos de 2022. Então, se você não assistiu ainda Nope, muito mal traduzido como Não Olha aqui pro Brasil, vou sempre apoiar o Nananina Não, como título melhor, mas o novo filme do Jordan Peele, que tá em cartaz nos cinemas, mais um lançamento terrível da Universal no Brasil, o filme tá em pouquíssimas salas, mal tá em IMAX, mesmo sendo filmado em IMAX, foi lançado no Brasil na mesma data que saiu em VOD, nos Estados Unidos, e quando sai em VOD lá, vocês sabem o que acontece com todo site torrent do mundo. Então, um filme que imagino que muitas pessoas talvez não estejam indo ao cinema ver, ou não tenham nem muitos cinemas passando. O que eu vou dizer é, se você puder ver esse filme, veja esse filme e depois venha pra ouvir esse nosso papo agora, que vai ser com spoilers. A gente falou semana passada sem spoilers, mas agora vamos entrar nas explicações, nos detalhes mesmo assim da história, né? Eu vou contextualizar primeiro, só lembrando, né? Nope é um filme de suspense onde dois irmãos, o O.J. e a Emerald, que são aí filhos de um dono de um rancho em Hollywood, um rancho que treina cavalos para estar em filmes, do nada vem um objeto não identificado voando por cima das suas nuvens, em cima do rancho, e decidem que vão filmar esse negócio para vender essa filmagem e ganhar dinheiro, e a ideia do filme é eles indo atrás aí dessa imagem. E o Jordan Peele, assim, o primeiro filme dele, muito claramente um tema de racismo muito claro e bem trabalhado ali. O segundo, Nós, traz muito aquela questão de hipocrisia, né? Tem até no filme eles falam, você aponta um dedo pro outro, tem 3 dedos apontando de volta pra você. Também trazendo, claro, tons de racismo que estão também presentes, acho que em Nope, acho que isso sempre tá na obra dele. Mas esse eu acho que é o filme dele que traz as ideias mais amplas. E pra mim eu trago esse filme com, basicamente, a ideia do que a gente transforma em espetáculo, das imagens que a gente valoriza e vice-versa, as imagens que a gente esquece, né? Porque o filme usa como entrada a ideia da primeira imagem em movimento da história, que foi um cavaleiro negro, né? Um montador negro cavalgando por alguns segundos num cavalo, e essa imagem é basicamente o princípio do cinema, filmada pelo Edward Muybridge. O nome desse cavaleiro foi esquecido, no filme ele dá um nome pro cara, mas é inventado dele, muito menos o nome do cavalo, e claro que o tratamento dos negros no cinema ao longo dos anos mostra muito bem que, mesmo eles estando ali desde o princípio, eles foram apagados da história. Por outro lado, o filme também retrata essa ideia moderna, assim, do TMZ, de reality TV, de redes sociais, que a gente tá valorizando muito o espetáculo de coisas destrutivas e ruins, e acho que o Peele trabalha muito nesse dilema aí, né? Trazendo essas duas ideias daquilo que a gente coloca a câmera e daquilo que a gente tira a câmera de propósito. Por isso, quando ele revela que o bicho, né, o OVNI, na verdade é um bicho, é um animal alienígena, que ainda se revela com o visual que é uma câmera, quando você vê lá o rosto dele, mas o rosto entre aspas, fica bem claro que ele tá aí convidando a gente a analisar sobre quais imagens a gente recebe e pra o que a gente decide colocar nossos olhos e nossas câmeras. Acho que muito, muito bem trabalhado esse tema. Acho que ele, obviamente, deixa muita área pra interpretação, o que é legal, mas sem dúvida, pra mim, o caminho pra qual ele vai é esse. Bruno, você também gostou bastante do filme. O que você achou aí dos temas e também da maneira como isso daí aconteceu? Pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Talvez o melhor que eu vi esse ano. Eu acho que a maneira como o Jordan Peele, pra mim, ele é um mago, assim, em termos de... Ele consegue misturar elementos de gêneros muito diferentes entre si, tipo... Pô, esse filme é um faroeste com suspense, cara. De modo que você não percebe que você tá dentro dessas estruturas narrativas. E ao mesmo tempo, ele também não é algo desse tipo, né? Ele consegue ser uma história original se apropriando dessas temáticas aí, né? Desses gêneros. E eu acho que todas as mensagens que ele tenta passar, né, assim, ele consegue algo que eu acho que é muito difícil hoje em dia, que é você passar a mensagem que você quer, mensagens que são super
impactantes, né, e são super doloridas, né, um filme que como todos os filmes dele, né, que aborda essa questão de racismo, questão de preconceito, questão de exclusão, especialmente em uma indústria como Hollywood, que sempre teve isso permeado durante toda a sua existência, e ele passa isso de uma maneira que não parece forçada, sabe? E ele traz isso, assim, ele aborda essas questões de uma maneira forte, mas que ao mesmo tempo ela tá absolutamente à vontade dentro daquela estrutura, sabe? Muitas vezes como essas coisas elas são na realidade mesmo, né? Muitas vezes como o preconceito e o racismo, eles aparecem na nossa realidade. Então, assim, ele equilibra muitas coisas e é muito difícil você conseguir fazer isso sem colocar tudo a perder, e ele faz, cara, e sem deixar de entregar momentos impactantes, momentos que o cinema, né, de uma maneira que só o cinema consegue proporcionar, assim. Eu acho que poucas cenas, elas fazem isso como a cena da série, da gravação da série, né? Em que você tem ali o macaco, né? É inclusive a cena que ele escolhe pra abrir o filme, e aparentemente quando o filme começa, ela parece não fazer muito sentido ali, e na maneira como depois ela volta e ela é contada numa outra perspectiva, né, que é a perspectiva do personagem do Steven Yeun, né, quando criança, cara, eu achei aquilo espetacular, assim, talvez seja o meu momento favorito do filme, assim, em um filme que tem muitos momentos bons, então, assim, acho que Jordan Peele tá de parabéns. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, ele é um filme que vale a pena ver no cinema. E assista de qualquer maneira que der, cara, porque ele é um filmaço. Thiago, você fez um vídeo até explicando o final, ficou bem grande e tal. Comenta aí as suas ideias mais específicas, assim, sobre as ideias que o Jordan Peele tá fazendo aqui e como ele, obviamente, representa elas no filme. Eu acho que, assim, no fim das contas, pra mim, é muito daquilo que você falou no começo. Ele é um filme bastante sobre atenção, né, tipo, indústria e do entretenimento, principalmente. Mas o que eu levaria, assim, principalmente pra quem tá escutando aqui, esse tipo de cinema que consegue abraçar o entretenimento e, ao mesmo tempo, entender que existe uma razão por trás de qualquer tipo de personagem, explosão e trama que você escreve, né, que você faz. Pra mim, isso é o que é realmente importante na hora de assistir cinema. É o que me faz gostar de cinema, né? O filme que eu acho que tem muita gente comparando e eu, de fato, acho que o Jordan Peele tem bastante inspiração nele aqui, que é o Tubarão, do Spielberg. Muita gente lembra de Tubarão pela máquina, né, do tubarão em si, pelo assassino que é o tubarão, pelo terror, pelo suspense, pela trilha sonora. Mas além disso, Tubarão é um filme que mostra como os políticos cagam pra segurança das pessoas em prol da eleição que vai acontecer, em prol do dinheiro que eles vão ganhar, como as pessoas negam o biólogo e a ciência por não acreditar no que ele tá falando. Então, é um filme que tem uma série de mensagens ali atrás que vai além do básico e incrível que é o entretenimento. E Nope é isso, né? Tipo, Nope, ele traz uma estética muito mais moderna, com temas muito mais modernos, né? Tipo, contemporâneos, digamos assim. E continua a trazer uma ação maravilhosa. Ele é engraçado. Eu ri pra cacete quando o Kaluuya fala Nope. Nope. Tipo, Nossa, nem fudendo. muito não vou sair daqui nem fudendo. Não, nem... É muito bom mesmo. Tipo, e é engraçado. E aquela cena que o molequinho lá, que, tipo, o ET aparece da primeira vez lá no curral lá. Nossa, me arrepiei. Mano. É muito tensa, sabe? É muito tensa. Então, ele consegue colocar tudo isso, cara, com uma assinatura monstruosa dele. E o mais, a coisa mais legal que eu acho dos filmes O Nós tem um pouco menos disso, mas o Corra e esse aqui tem muito, é que o filme não me soa pedante, sabe? Ele não me soa professoral. Ele não me soa nada disso. Tipo, ele não quer me revelar uma nova verdade, sabe? Ele quer abrir uma questão pra gente discutir, ao mesmo tempo que tá todo mundo se divertindo em alguma coisa e os personagens estão se divertindo. Isso pra mim que é o mais interessante, né? Acho que os personagens de Nós eram muito assim, os personagens de Corra nem se fala, e esses aqui, porra, os dois irmãos acabam o filme como grandes heróis, sabe? Mesmo que aquela cena dos dois lá. Porra, é maravilhosa. É muito cena. bom, cara. É muito legal. Muito bom. E é uma cena que, assim, tipo, o final mesmo do filme, você vê que eles são os heróis, como o Jordan Peele queria, mesmo que eles tenham passado o filme inteiro procurando ajudas, que normalmente é o que eles precisam fazer. Eles trazem o diretor branco lá, renomado, documentarista, eles trazem o astro lá do Steven Yeun, e traz o menino lá da loja. Mas, cara, tá neles, sabe? Eles vão lá e eles decidem. Eu acho muito legal. E a cena final, que é quase final, que aparece o Kaluuya em cima do cavalo, fazendo referência ao cara da imagem lá, que o jockey que foi esquecido, sabe? E ao mesmo tempo é uma referência ao faroeste, que sempre tem o branco no cavalo sendo o herói. Porra, eu achei muito foda, cara. Me deu vontade de bater palma no cinema, assim, na hora, sabe? Eu achei um filmaço. Pra mim é o melhor filme do ano. Vamos ver o que vai acontecer, porque semana que vem começa o festival
de Toronto, né? O Festival de Vancouver começa 2 semanas depois, eu vou ter a oportunidade de ver alguns filmes aqui também. E Veneza com certeza também ele vai estar agora. nessa lista. Não vou dizer que é o melhor do ano, que tem uns que eu vi lá em Cannes, né? Que né, eu não posso tirar aqui o crédito. Eu sei que as pessoas ficam dizendo que eu tô lá em Cannes ainda, mas esse não, cara. Acho que Nope é... Pô, independente de melhor ou não melhor, assim, mas ele tá entre os grandes espetáculos do ano e eu acho que foi a minha ida ao cinema mais legal, assim, sabe? O Peele é um cara que faz pra cinema mesmo. Léo, diz aí pra você qual é a de Nope. Eu acho que concordo com todos vocês, assim, acho que pra mim também é um dos melhores filmes do ano. Pra mim é, assim, eu ainda acho o Tudo ao Mesmo Tempo, pra mim, até agora, pelo menos, o melhor filme do ano. Eu acho que Nope é logo ali também. Então, cara, é um negócio surreal. Tipo, ver esse filme no cinema assim, eu tô ansioso pra ver de novo agora, acho que depois vou ver aqui em casa, mas a experiência de ver esse filme no cinema é um negócio, assim, pra quem é até fã de sci-fi, eu acho que até é legal de levantar esse tema, porque é um filme diferente dos outros do Jordan Peele, em sentido de escala, né? Então, aqui é um filme de blockbuster, é um filme que tem ali uma verba de blockbuster, é um filme de sci-fi, eu acho que até por isso muitas vezes a gente se lembra ali do Tubarão também, em toda, enfim, a questão de trilha, toda a montagem, a edição também, acho que tem muito isso. Mas aqui, ao mesmo tempo que é um filme de blockbuster com toda essa escala, eu acho que ainda continua trazendo todo o tom e um pouco do que o Peele vem fazendo nos seus filmes dentro desse aqui, né? E aí no sentido de, essa questão vocês já comentaram, né? Toda a questão do espetáculo, do racismo, dessa discussão. Aqui eu acho que o que é mais interessante mesmo é esse ciclo de constante busca pelo chocante, pelo polêmico, assim, que hoje é cada vez mais com as redes sociais, com tudo que a gente vive, reality show, todas essas coisas que incentivam a gente a ficar dentro desse ciclo, né, de tipo, cara, buscar sempre o chocante, buscar aquilo que é polêmico, né, aquela cena quando o Steve ele entra lá naquela quarto secreto que ele tem, que é um quarto em homenagem, né, tipo, com várias coisas lá do episódio que ocorreu, que todo mundo morreu. Cara, essa cena é, assim, é um negócio, é foda, mano, tipo assim, e ele é o cara que tava lá, sabe, aí ele fala que veio um casal lá, pagou 50 mil pra dormir lá e tudo. Cara, essa cena é tipo assim, é o filme ali nessa cena, sabe, esse ciclo ali, tipo, cara, é ele agora com isso, aí veio o outro casal lá também pagar pra mostrar tudo, sabe? Cara, assim, é incrível. Eu acho que é uma experiência que ver isso no cinema, sentir, o final é um puta final, cara. Toda a parte ali do... né, o último ato ali que você tem com a questão deles pegarem a foto e tudo, é uma adrenalina pura, assim, você tem vários momentos ali que, cara, você fica com o coração batendo rápido, então eu acho que ele consegue fazer muito isso de, tipo, expandir, escalar o filme realmente pra uma coisa maior, de sci-fi, né, toda a questão ali do animal, mas, ao mesmo tempo, trazer todas essas discussões, assim, que dá ao filme ainda um tom muito mais foda, sabe, então... Eu acho que vale ressaltar de novo aqui, vá ver esse filme no cinema se você puder, porque, cara, é uma experiência muito foda. Acho que é uma das melhores experiências que eu tive no cinema esse ano. Eu concordo 100%, pessoal. Bom, já estamos entrando em 50 minutos aqui de gravação, então vamos caminhar pro fim, já encerrando. Eu queria agradecer Thiago, Bruno, Léo, foi muito legal ter os 4 aqui hoje juntos pra gente debater. Certamente vamos tentar juntar a equipe toda, sempre que possível. A gente volta então pra falar de Game of Thrones e certamente tocar um pouquinho nos 2 episódios iniciais de Senhor dos Anéis na próxima semana, no começo da próxima semana. Mas só pra ficar claro pra vocês, tudo dando certo com gravação e tudo mais, a gente, quarta-feira, 11 da manhã, solta o nosso primeiro episódio sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu e o Thiago e o Bruno estamos com os primeiros 2 episódios. A gente não vai entrar, obviamente, em spoilers do episódio em si, mas certamente a gente vai... Quando eu digo, assim, acontecimentos específicos, isso aí fica pra semana que vem, mas já vai servir como um review aí desses 2 primeiros episódios, uma análise que, bom, a gente não pode falar muito, mas se vocês entrarem no Twitter meu do Thiago, vocês vão ver que reações positivas. Tá certo? Então fiquem cientes, essa semana não vai ter, assim, a gente deve, acho que, guardar a Mulher Hulk pra semana que vem também, essa semana um pouquinho diferente, porque acho que é digno, né? Senhor dos Anéis é uma das grandes estreias do ano, então por isso estamos mudando a programação, a gente comenta do 3º episódio de Mulher Hulk acho que na semana que vem, mas não vamos ter então o chipadinho mais curto, não, a gente vai ter 2 programas maiores essa semana. Bom pra vocês que gostam de ouvir a gente, ruim pros nossos haters,
como o Thiago Romariz é hater de outras coisas, a gente também tem nossos haters e adoramos destruí-los, né? Não, Thiago? Muito bom ser hater, né, cara? Não sei, nunca exerci esse papel. É verdade, muito bem. Bom, sigam @chippooficial nas redes sociais para acompanhar a gente. Não se esqueçam de entrar no chippo.com.br. Vai ter crítica desse episódio de A Casa do Dragão. Vai ter crítica de cada episódio de Os Anéis de Poder também. E vai ter muito, muito, muito mais aí neste mês de setembro, que tá para começar com Star Wars vindo, Andor, com outras coisas bem bacanas. Então, o Chipado retorna ainda essa semana. Valeu, até lá.